Olá, investidor! Estamos iniciando aí mais um fechamento do mercado. Hoje é sexta-feira, dia 11 de novembro. Estamos aí no final de mais uma semana. Eu sou o Danilo Zanini, analista da XP Investimentos, e eu vou comentar com vocês os principais fatos. A gente vai falar um pouco sobre as nossas operações, sobre a nossa carteira da semana e alguns ativos que nós separamos para poder acompanhar na próxima semana. Então, primeiro alguns fatos. Essa quarta-feira nós tivemos aí, entre a madrugada de terça para quarta-feira, a votação norte-americana das eleições presidenciais. O Donald Trump foi eleito aí surpreendentemente no lugar da Hillary Clinton, e o mercado teve uma reação bastante negativa, né? Então a gente teve as bolsas ao longo de todo o mundo aí, as bolsas com uma movimentação direcional de queda bastante intensa, e aí a gente tem também o nosso índice Bovespa refletindo negativamente. O dólar teve uma forte movimentação em alta. Ontem, no pregão do dia 10, a gente teve uma movimentação do dólar surpreendentemente muito forte. O dólar chegou a bater o seu limite de alta, 6% de alta em um único pregão. Hoje abriu já subindo mais de 3%, depois recuou e está trabalhando aí próximo à região do 0 a 0, tá certo? Mas bastante volatilidade nos nossos mercados, tanto no índice quanto no dólar. Apresento para vocês aqui agora a nossa carteira Arena do Investidor da semana. Então, enquanto o índice Bovespa, tá? Só para a gente fechar aqui, o índice Bovespa uma queda de 3,8%, a nossa carteira aí performando 2% positiva ao longo dessa semana. Destaques aí para as vendas de TIMP e Cielo. Nós no início da semana compramos Petrobras e Kroton, reduzimos a posição, então tivemos parcialmente lucro nessas operações e um stop loss nas ações da BR Malls. Então um grande destaque aí para a nossa carteira, uma queda de 3,9% do Ibov, enquanto a nossa carteira subindo aí aproximadamente 2%. Hoje nós fechamos as opções da Petrobras, parabéns para quem acreditou e para quem levou as opções até o final. Petro W52 era uma opção de venda, tomamos aí a 45 depois a 38, o médio ficou aí no 42, perdão, a 48 depois a 35, o médio ficou no 42, a gente fechou elas hoje a 1,60. O lucro dessa última posição foi 280%, o médio da posição é 191%, aproximadamente 200% na operação. Estamos posicionados aí em milho na compra do CCMF D17. Hoje nós fizemos aí mais de 23 operações em dólar, foi um dia bastante positivo para o dólar. Eu não consegui registrar aqui as minhas operações, estão todas num caderno, depois eu preencho aí para você. Bom, olhando aqui o mercado, então vou começar pelo índice Bovespa. O índice Bovespa teve aqui uma movimentação de queda durante a semana, uma segunda semana consecutiva em baixa. A gente teve aqui semana passada 4,21% em queda e essa semana aí mais 3,83% até o momento. O índice Bovespa, ele caiu bem e ele veio tocar numa região de suporte, uma antiga faixa de resistência, que agora serve como uma região de suporte. Temos a média de 21 períodos também nesse ponto passando por aqui. Então vamos ficar atentos na semana que vem, se eventualmente a bolsa me formar um candle comprador, abre a possibilidade da gente ter um retorno do movimento positivo do índice Bovespa. Então, por enquanto, a expectativa é de baixa e teremos um espaço para uma movimentação em... A tendência do Ibov é de alta, ele corrigiu bem e está em cima de uma região de suporte. Olhem aqui o dólar, tá? O dólar aí uma forte movimentação na semana, 5% variação positiva na semana. Ele veio tocar numa faixa importante de resistência. Nós tivemos a atuação do Banco Central hoje, que fez com que a moeda caísse, né? O mercado ele desenvolveu uma movimentação bastante forte, né? Então ele veio tocar no primeiro nível de resistência. A maneira que está estruturado abre espaço para o dólar segurar nesses patamares de preço e retomar aqui a sua movimentação direcional. Hoje o gráfico diário fecha com bastante atratividade, né? Nós temos aqui uma movimentação do Ibov bastante volátil, né? A gente teve aqui o Ibov chegou a subir aproximadamente 3% e nesse momento sobe 0,5%, tá certo? Faz um doji, a perda da mínima de hoje sinaliza aí uma movimentação de queda para o índice, perdão, para o dólar. Vamos dar uma olhada aqui em alguns ativos em que nós separamos. Primeiro, o milho, estamos aqui posicionados ainda no milho. Ontem nós compramos a commodity, seguramos aqui o preço dela e agora o mercado vem desenvolvendo uma movimentaçãozinha positiva. Há espaço para o papel tentar buscar aqui o primeiro nível de resistência na casa dos 39,80. Então vamos ver como o papel tende a se comportar para tocar nesses patamares de preço. Estamos comprados, stop em 37
2,70, certo? Alguns papéis, BB Seguridade, perdão, BBAS, Banco do Brasil, tá? Banco do Brasil caindo bem durante a semana, quase 12% em queda, tá? Vamos avaliar que abre um espaço ainda para cair mais um pouquinho, tá? A gente está falando do Banco do Brasil cair mais uns 5%. Se eventualmente o papel cair, tá certo? A gente vai procurar alguma operação de compra, tá? Alguma operação de compra em cima dessa região de suporte. Na casa de 22,50 nós iremos trabalhar aí uma operação de compra em BBAS. A gente vai esperar aqui, se formar um candle comprador, a gente vai comprar alguma call do papel. Prosseguindo, BBSE3, a gente tem um gráfico semanal lá perdendo suporte, há espaço para uma queda até os patamares de R$26. Vamos esperar o papel ver se ele vai ter o seu movimento direcional. O gráfico da Minerva, BIF3, o ativo passa ainda por um cenário de consolidação, pouco afetado por essa volatilidade do mercado. Atenção ao papel no gráfico semanal rompendo aqui os 10,50. Tem uma sinalização positiva para buscar essa resistência aqui na casa de 12,30. Então esse aí é o gráfico da Minerva. CEMIG 4 perdendo aqui uma região de suporte bastante interessante, na casa de 8,80, tá? Porém, 8,40 e veio buscar aqui um teste na casa de 7,40. Então temos uma região de suporte que foi testado anteriormente como uma resistência e vamos acompanhar como o ativo tende a se comportar agora, tá? Se a gente for olhar o gráfico diário de CEMIG, tá ficando bastante interessante que o papel veio tocar na média de 200. Algum candle comprador nesses patamares de preço sinaliza aí o papel voltar até alguma movimentação positiva. Então vamos ter bastante atenção em CEMIG. CSAN3 caindo bem, o gráfico semanal, terceira semana de queda do ativo. O ativo está aqui próximo de testar uma região de suporte. Temos a média de 21 períodos, topos anteriores, e se tivermos aqui algum candle comprador, a gente pode ter espaço aí para o papel voltar a subir. Então, muita atenção aos investidores, estamos monitorando sim aí as ações da CSAN3. Cire3, tá? Cirela perdendo aqui no semanal uma estrutura de suporte bastante importante. Para um prazo maior, o papel sinaliza uma movimentação direcional de baixa, tá? A gente poderia esperar o queda lá na casa de R$ 7,20, então tem espaço para uma queda. E no diário caiu muito também. Vamos ficar de olho no diário para tentar especular alguma compra nesses patamares de R$ 9,10, R$ 9,00, tá? E se ele consolidar muito e não ter força para subir, a gente pode trabalhar um short esperando ele vir buscar aqui R$ 7,20. Esse aí foi o gráfico da Cirela, Eco Rodovias, Ecor 3. O papel no gráfico semanal em cima da média de 21 períodos, testando uma região de suporte, uma antiga região de resistência, tá? No gráfico diário temos aí um martelinho que foi configurado. Atenção, aí o rompimento da máxima de Ecor pode se enquadrar numa compra. ESTC3, tá? ESTC3, Estácio. Estácio, ela tem uma movimentação bastante interessante, né? Nós temos aqui uma estrutura de suporte sendo perdida no curto prazo. Muita atenção para quem possui esse papel, perdendo desse 16,40. A perda da mínima dessa semana sinaliza aí a continuidade do movimento de queda, porém com 3 semanas consecutivas em baixa, 20% de direcionamento de baixa. Seria natural ele passar por umas 2 semanas laterais e se perder aqui os 15,40 teria espaço para ter uma movimentação em queda. GGBR4. GGBR4 me rompe aqui uma estrutura de resistência. A gente poderia até, para quem gosta, tá, pessoal, de figuras gráficas, poderíamos até interpretar aqui um padrão de uma figura gráfica, um ombro, uma cabeça, tá? E um ombro mais longo aqui, um ombro mais longo aqui, e o papel teria espaço para uma movimentação mais forte no médio prazo, tá? Então atenção, se o papel eventualmente cair até os R$11, a gente poderia trabalhar como compras e esperando aí a retomada de compra. Croton é um outro papel, gráfico semanal em cima de um suporte, gráfico diário já sinaliza a exaustão desse movimento. Atenção à superação da máxima de hoje, senão a gente espera outro candle comprador e poderemos pensar em alguma compra em Croton. Lojas Renner, perdendo aqui um semanal, fazendo um topo duplo, né? E perdendo um suporte, tem espaço para uma queda. Atenção para quem está comprado no ativo. Próximo ponto de parada ficaria lá na casa de 21,50. Chegando nesses patamares de preço, poderíamos aproveitar e pensar em alguma movimentação de compra. MRV, tá? MRV,
atenção ao papel, temos uma região de suporte aqui sendo testada, a casa de 11,30, algum candle comprador nesses patamares de preço poderíamos avaliar alguma compra, esperando que o papel tende a ficar numa consolidação. Multiplan, atenção ao gráfico da Multiplan, o gráfico diário do papel está em cima da média de 200, temos topos anteriores testados como resistência e agora no curto prazo a gente vai ter aí uma possibilidade de algum repique para o papel em Multiplan. Então atenção aí, é mais um papel que desempenhou uma forte queda. Petro 4, atenção às ações da Petrobras, caramba, caindo muito forte hoje, 8,9 a queda de Petro hoje. A gente estava posicionado em Petro Trabalho 5,2, deixa eu ver quanto que ela foi. Tá lá, pessoal. A gente saiu dela hoje a 1,60, tá? Ela tá saindo a 2,35. Então, olha que incrível esse papel, né? Petrobras caindo forte, 9% no pregão de hoje. Temos espaço para o papel ceder aqui até os 13,80. Chegar nesses patamares aqui, a gente pode até procurar alguma call do papel, esperando que ele tenha aí algum possível repique no ativo. Rumo 3, o gráfico diário me perde uma região de suporte. Atenção para quem opera rumo com frequência, tá? Eu gosto muito desse papel, porém começa a me chamar a atenção esse cenário negativo em que está despertando um pivô de baixa no semanal. Então, da maneira que está estruturado, teremos espaço aí para uma queda, tá? Aqui do papel até a casa de 4,50. Lá poderíamos avaliar aí sim alguma compra em rumo. San Martinho, gráfico semanal bastante atrativo, tá? Foi estabelecida uma resistência aqui na casa de R$ 65,00 e depois nós tínhamos aqui uma região de suporte 53 e 53. Vamos ficar de olho aqui, algum candlezinho comprador, podemos avaliar alguma compra do papel para posição e esperar um movimento em alta. Destaque aí para a Suzano, ela me rompe essa estrutura de resistência aqui, tem uma movimentação bastante interessante e tem espaço para buscar os próximos níveis lá na casa de 14,80/15 TIM P3, pessoal, um belo trade aqui, uma aula TIM P3, né? Uma cunha descendente, perdão, uma cunha ascendente que o padrão é de baixa, tá? Vendemos aqui quando ela me perdeu essa estrela cadente, né? O mercado me fez uma forte queda na semana, despencando 8%. TIM P3 foi um trade de sucesso aí na nossa carteira, né? Um trade de sucesso, tem espaço para continuar caindo. Seguimos posicionados nela e vamos acompanhar como ela vai se comportar. Uzi Minas aqui bastante consolidada ainda, ela rompeu a resistência, veio testar os R$4 como suporte. Vamos acompanhar aqui Uzi Minas na casa de 4,50. Rompendo 4,50, a sinalização é positiva. E para finalizar, temos aqui as ações da Valecita. A Vale subindo bem, ela veio tocar aqui próximo a uma região de resistência bastante interessante, bastante forte, né? Tem um afastamento considerável para a nossa média de 33%. No gráfico diário me faz um baita de um engolfo de baixa, tá certo? Um baita de um engolfo de baixa que sugere uma movimentação em queda. O ativo chegou hoje a subir 4%, virou, tá caindo 5%, então tem espaço para queda. Amanhã, perdão, segunda-feira, se o papel amanhecer num gapzinho de alta, algum ponto, a gente vai tentar procurar alguma put para o ativo. Então eu gostaria de agradecer pela sua companhia, atenção como o mercado ele está trabalhando, bastante volatilidade e muito cuidado. Tá? Entre em lotes pequenos, o mercado tem uma oscilação muito grande e espero que você tenha tido uma semana produtiva. Obrigado, um excelente final de semana. Lembrando que terça-feira teremos feriado, segunda-feira pela manhã estaremos na Arena do Investidor. A todos, um forte abraço e até segunda.